vídeo que depois vai ser disponibilizado para cada um dos irmãos que não puderam estar aqui no culto nessa noite. Nós vamos disponibilizar depois pela internet a pregação. Glória a Deus. Curve a sua cabeça um instante. Deus bendito e santo, chegou o momento da tua palavra, meu Senhor, a qual é a responsável pela edificação da tua igreja. Tua palavra é alimento, a tua palavra também, meu Senhor, é fonte de água viva. A tua palavra também, ela é como uma espada que penetra e divide alma e espírito. Que nesta noite, meu Senhor, após estes mais de 60 dias que passamos sem estar em um convívio com os teus filhos aqui nesta igreja, que o Senhor possa edificar a tua casa mais uma vez, que o Senhor possa edificar o teu povo mais uma vez, que esta palavra possa gerar fé, que os teus filhos possam compreender, meu Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala conosco pela tua infinita misericórdia. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, rapidamente vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no seu capítulo 12. No seu capítulo 12, do versículo 4 em diante, mas eu quero trazer em contexto esta palavra. No capítulo 11, o Senhor vai falar para os irmãos que ali estão, os irmãos hebreus. Deus vai falar através desta carta sobre a natureza da fé, inspirando o escritor, e ele vai nos trazer exemplos de fé cristã ao longo da história e dos patriarcas. E quando chega no capítulo 12, o contexto deste capítulo 12 são as provações que Cristo perseverou, a forma que o Senhor Jesus perseverou em meio às provações. Este é o tema principal deste capítulo 12, e do versículo 4 em diante ele começa a falar sobre como as provações que Cristo passou também vai nos atingir, e de que maneira que nós devemos passar por estas provações. Versículo 4 do capítulo 12 de Hebreus, ele diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, e é para a disciplina que perseverais. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todo se tem tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos.
não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos co-participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que se não extravie o que é manco, antes sejam curados. Amém? Meus amados e queridos irmãos, que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia e graça, nos dê compreensão de um texto tão complexo e de tamanha profundidade e simplicidade que traz o texto. Ô pastor, como assim profundidade e simplicidade? São coisas que parece que não combinam, mas combina perfeitamente. Quando a gente compreende a profundidade do que está escrito, a gente entende com simplicidade aquilo que está querendo se dizer. O texto nos traz, no capítulo anterior, uma exortação para a nossa fé, para que nós possamos continuarmos mantendo a nossa fé intacta no Senhor. E o texto do capítulo 11 de Hebreus, ele vai dizer dos patriarcas que permaneceram na fé, mesmo em tempos de provação, sabendo que aquilo que eles alcançariam seria muito maior do que a provação que estavam passando. Mas no versículo 12, isto é mais explicitado aos irmãos, e o escritor usa a expressão que Deus nos trata como filhos, e como filhos nós recebemos a correção do Senhor. Então, quando o Senhor faz esta comparação, a gente pensa logo, aqueles que são pais, nos filhos que criam, que criamos e que estamos criando ainda. Todos aqueles que são pais e todos aqueles que são filhos já observaram, nós que somos filhos, observamos como os nossos pais nos trataram. E nós que já somos pais, também queremos passar aos nossos filhos aquilo que aprendemos ao longo da nossa vida, para que os nossos filhos tenham melhores possibilidades do que nós. Quantos dos irmãos e quantas das irmãs que aqui estão se esforçaram para dar uma vida bem melhor aos seus filhos, da qual aquela que estiveram? Muitas das vezes a gente vê você comprar alguma coisa cara, alguma coisa que custa dias de trabalho, e muitas das vezes você dá para o seu filho, e porque todo mundo tem, e muitas das vezes ele despreza aquilo. Ele não despreza aquilo por não gostar do que ganhou, ele despreza por não saber o quanto custou e o quanto foi difícil para o pai comprar, adquirir aquilo que ele ganhou. E Deus exorta os irmãos dizendo: olha,
Vocês que estão sendo corrigidos agora, vocês não imaginam o exemplo de Cristo, o exemplo de Cristo e a correção que Cristo recebeu, e Ele recebeu por nós. E eu lembro que de vez em quando lá em casa, alguém fazia alguma coisa errada, todo mundo apanhava. Poucas as vezes eu vi isso. Os meus irmãos mais velhos aconteceu mais isso, né? Um errava, Lauro, todo mundo apanhava. Não tinham cometido erro, mas apanhavam para ter a disciplina e em saber que mesmo ele não tendo errado, mas ele viu e não foi capaz de conter o erro do irmão. Jesus Cristo não errou, não pecou, mas ele foi disciplinado e açoitado como filho de uma maneira tão grande. Ele levou a culpa. Muitas das vezes os pais saem de casa e deixam a responsabilidade da casa para os filhos mais velhos e diz assim: olha, cuida do seu irmão, cuida da sua irmã. Se acontece alguma coisa errada, o pai, quando chega, ele vai corrigir o filho mais velho, porque ele é que teve a responsabilidade de cuidar dos demais. Jesus Cristo, ele tomou a nossa culpa. Nós erramos, mas ele que recebeu o castigo. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele recebeu um castigo que não merecia, mas eu acho interessante que, como filho, ele absorveu aquilo com tamanha profundidade, ao ponto de orar e dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele não era merecedor, mas ele estava disposto a pagar o preço por amor a nós, que éramos os errados. Muitas das vezes assumimos uma culpa como filhos e somos castigados pelo irmão que fez algo errado, e aí o pai corrige todo mundo para dar o exemplo. O texto que nós lemos, ele traz este contexto, o contexto de um pai que, através da provação, vai corrigir os seus filhos. Pastor, para que a correção? Pense comigo nessa noite. Quando você corrige o seu filho, é porque você sabe que ele fez algo de errado e aquilo não pode acontecer mais, para que ele não aprenda com aquela situação e não descambe para o lado errado da vida. Então você corrige. Muitas das vezes você corrige. A Bíblia diz: corrige a criança, o menino com vara, enquanto ele é pequeno, porque a correção vem de pequeno. Enquanto está se formando um caráter na criança, a criança, ele vai adquirindo o seu caráter, ele vai moldando o seu caráter na observação e no convívio com seus pais. Ele vai convivendo com os pais. Um lar estruturado, uma casa estruturada, ela tem por consequência filhos estruturados, porque os filhos observaram os pais. É bem verdade que muitas das vezes, por falta de correção dos pais, o filho
muitas das vezes se perde no meio do caminho. E muitas das vezes não é que o pai não quis corrigir, é que o pai não percebeu a hora certa de corrigir, não percebeu que o filho vinha fazendo pequenas coisas, que aquilo num futuro se tornaria uma coisa grave, tinha que ser corrigido na origem. Os irmãos percebam que tem muita gente amargurado, filhos amargurados, porque criou-se uma raiz de amargura. A Bíblia fala sobre raiz de amargura, é uma coisa que se enraiza, e toda planta ela começa da raiz, a semente germina, uma pequena raiz, e essa raiz vai se aprofundando e vai crescendo uma árvore, vai se desenvolvendo até produzir os frutos. Os frutos de uma pessoa, ela se dá por aquilo que aprendeu, pela raiz, pela formação que teve. E muitas das vezes os pais não percebem a hora certa de se corrigir, acaba corrigindo na hora errada, e a correção perde o sentido, porque se você não corrigir na hora certa, ela perde o sentido. Eu lembro uma vez que eu vinha avisando e vinha falando: olha, para o meu filho, não faça isso, preste atenção no que você está fazendo, ao ponto de aquele pequeno ato que ele vinha fazendo de desobediência foi sendo avisado, ao ponto que chegou uma hora e eu disse: ele não está dando crédito para a minha palavra, eu tenho que corrigir. E eu fiz a correção, e foi uma das últimas que fiz. E eu peguei um chinelo, eu dei 2 chineladas nele com a força do meu braço, com a força do meu braço. Eu sou um homem de 1,76 m, e a força do meu braço aí tem no mínimo 50 quilos. E eu dei 2 chineladas com a força do meu braço, e o meu filho não chorou, recebeu a primeira com força e ficou me olhando, e eu segurando na mão dele, e eu dei a segunda, e eu falei: você sabe por que está sendo corrigido? Ele falou: sei. Vai fazer isso de novo? Eu disse: não. Não chorou e saiu dali. Aquilo deve ter doído alguns dias, causou hematoma, mas a correção veio. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 5. Se estáis esquecido da exortação que como filhos discorre convosco, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele for reprovado. Os irmãos percebam que a expressão "se você está esquecido da correção", sabe o que significa isso? É que faz muito tempo que você não é corrigido, já se esqueceu de como era a correção. Em segundo lugar, o que nos salta aos olhos é: não desmais. Pastor, me explica isso. Você já pegou aquele filho mal criado, que gosta de dar trabalho, e quando você pega ele, quando você pega a cinta, ele já começa a gritar, ele cai no chão, ele rola, e você pega ele pela mão, ele finge que está caindo, ele finge que vai desmaiar, aí ele cai, ele berra, e você não consegue dar uma chinelada direito, porque ele grita, ele faz um escândalo, as pernas amolecem.
diz assim: não desmaies quando por ele for corrigido. Sabe o que significa isso? Não é para ser mal criado nessa hora, não. É para você entender o porquê está vindo a correção. A minha carne treme nessa hora. Essa palavra tem endereço certo. De vez em quando Deus nos manda uma correção. Deus fala conosco através da palavra, e a gente sai da igreja todo chateadinho. Não devia ter falado isso. Não volto mais para essa igreja. Não quero mais saber. Desprezando a correção do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Se você continuar sendo assim, vai se perder no meio do caminho, vai abandonar a fé. Filho revoltado, ele quer sair da casa do pai. Já percebeu isso? Eu não vou morar mais aqui, não quero mais ficar aqui. Sabe por quê? Porque ele não está gostando de ser corrigido. Tem crente que quando o pastor, inspirado por Deus, dá uma palavra mais dura, ele já pensa logo em mudar. Ele está falando isso para mim. A expressão usada no texto é: não desmais por quando for corrigido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe como filho. O açoite vem do Senhor, a correção vem do Senhor. E eu acho uma coisa extraordinária isso, porque a gente só corrige quando a gente tem a certeza que pode consertar o filho ainda. O filho, quando toma um caminho, quando cresce, quando é desobediente, quando não obedece aos pais, que o pai já não mais o corrige. Sabe por que não corrige? Porque já foi moldado um caráter no filho, e o caráter é ruim. Caráter é ruim. Os filhos de Davi, a Bíblia diz que Davi não corrigia os seus filhos, deixava os filhos fazer o que queria, a ponto de um dos filhos violentar a própria irmã, e o outro filho matou ele. Por quê? Porque na casa não tinha correção. Nós estamos vivendo em uma geração perversa e má, que não aceita mais correção da parte de Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o Senhor Deus ainda está interessado em corrigir o filho obediente. Deus ainda tem interesse, e Ele fala: eu vou corrigir o meu filho, eu vou corrigir o meu filho. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ele não vai se desviar, eu vou corrigir. A Bíblia fala que aquele que não aceita a correção não é filho, mas se tornou bastardo. Os irmãos percebam a profundidade do versículo. Aquele que é bastardo é porque não é filho legítimo. Pastor, me explica isso. Existe só 2 filhos na face da terra. A Bíblia diz que existem os filhos de Deus, da luz, e os filhos do diabo, das trevas.
Se você não aceita a correção de Deus, você se tornou bastardo. O que significa isso, pastor? Já não é mais filho de Deus. Os fariseus batem no peito. Vai corrigir a gente por quê? Nós somos filhos de Abraão. Jesus olhou para eles e disse: vocês são filhos do diabo. Porque se fossem filhos de Abraão, compreenderiam quem eu sou. Eu vim para um lugar onde todos os dias eu questiono a Deus. Eu fico perguntando: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? 4 anos pregando a palavra de Deus, e eu estou vendo muitos irmãos meus, a correção entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Toma cuidado, meu irmão, não é mais tempo disso. Você pode se perder no meio do caminho. Eu vi nesta cidade, e fui por um tempo pastor, de crentes que estiveram conosco aqui, que não aceitaram correção, saíram da casa do Senhor e destruíram as suas famílias, porque não quiseram se submeter à correção que vem de Deus. O texto vai dizer: versículo 10: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A disciplina do Senhor vem para que você, juntamente com Cristo, receba o prêmio que Ele recebeu por nós. O texto diz: olha, a vossa luta contra o pecado, versículo 4, ainda não tendes resistido até o sangue. E se estáis esquecido da exortação, que como filhos discorre convosco. Se já faz tempo que você não está sendo corrigido, meu irmão, eu sugiro a você que você, ao chegar à tua casa nessa noite, tenha um particular com Deus e vá fazer tua oração e vai dizer: Senhor, me perdoe, eu quero que o Senhor me corrija onde eu estiver errando. Eu quero que o Senhor me dirija os meus passos. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma visita para a irmã Maria Nascimento e estava conversando com ela, e ela falou assim: olha, pastor, quando Deus não me corrige eu fico preocupada. E eu fiquei imaginando na minha cabeça, eu falei: meu Deus do céu, uma senhora com 90 anos de idade, ainda não tinha 90 anos a irmã Maria, eu falei, preocupada com a correção de Deus. E ela falou: porque eu sei que eu sou tão falha, tão pecadora, e quando Deus não me corrige eu fico preocupado. Tem crente que não sente mais a presença de Deus, não sente mais temor. Por quê? Porque já está longe da correção de Deus. Se você está em um lugar e alguém fala assim: olha, o seu pai vem vindo, os teus sentidos automaticamente ficam aguçados. Se você está brincando, está fazendo alguma coisa errada, você para e você vai ver onde está o seu pai para ir falar com ele.
Tem crentes que já estão tão distanciados de Deus, que estão fazendo o que querem, que já não sentem mais temor de Deus, a ponto de esquecerem da correção, porque se distanciaram tanto de Deus, que a correção do Senhor não pode mais alcançá-los aonde estão. Aonde estão. Quando Deus chama Adão no paraíso, Adão se esconde da presença de Deus porque tinha pecado e estava com medo, porque se viu nu. O texto diz que foram abertos seus olhos e ele se escondia da presença de Deus. Tem crente que não tem mais prazer de vir à casa do Senhor, porque não sente mais a correção de Deus, e isso é muito perigoso, isso é muito triste, porque o texto vai dizer que se a gente não tem mais a correção do Senhor, versículo 8: mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo não sois mais filhos, sois bastardos. O Senhor Jesus vai nos dizer: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercidos, frutos de justiça. E ele termina o texto dizendo para nós, no versículo 12: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos. Sabe o que é as mãos descaídas? É aquela moleza que a gente faz para não apanhar direito, né? Deus está falando: ó, toma postura. Eu aprendi assim com meu pai. O meu pai, quando corrigia a gente, ele falava assim para a gente: vai buscar a cinta. A gente sabia que era para correção, mas a gente tinha aquele calvário ainda de ir buscar a cinta. Então a gente já ia meditando: meu Deus, vou apanhar. A gente já ia pensativo, e a gente pegava a cinta. Eu me lembro que eu pegava a cinta do meu pai, era uma cinta de couro, e o meu pai usava uma expressão que até hoje eu não entendi. Ele falava para nós: cheira. A gente cheirava a cinta, tinha cheiro de couro, mas ele falava assim: cheira. A gente cheirava assim. Aí ele pegava a cinta e dava. Aí papai, aquilo ardia. E ele não gostava de malcriação. Então a gente apanhava, recebia a correção, e depois ele falava: vai guardar a cinta. A gente ainda levava lá e deixava lá, mas saía pensativo. A gente não ficava chateado, não. Eu nunca fiquei chateado com meu pai por uma correção. Sabe o que me causava? O que me causava dentro de mim era aquele sentimento de desapontamento. Eu desapontei meu pai. Sabe quando você faz alguma coisa errada? A gente apanhava e ainda pedia perdão: me perdoa. Hoje o Senhor Jesus Cristo fala com a igreja, e tem crente imaturo, irresponsável, que não está nem aí para as coisas de Deus, que não está nem aí para a sua casa, que não está nem aí para o reino. Faz um barulho tão grande quando é disciplinado pelo Senhor. Eu já vi crente falando: eu vou processar a igreja.
porque se sentiu ofendido. Se sentiu ofendido com a correção e não com o pecado. Está errado. Eu saí dali pensando, eu falei, meu Deus, nunca mais vou fazer isso. Eu lembro de quando eu quebrei a pata da galinha da Dona Antônia. Meu Deus do céu. Aí, pai. Dona Antônia correndo atrás da galinha. Eu falei, espera que eu pego. Peguei 2 pedras, amarrei uma corda, joguei, quebrou a pata. A Dona Antônia falou, vou falar para o seu pai. Eu falei, não fala, eu conserto. Eu era pequena, eu falei, não conserto, Dona Antônia, eu amarro. A perninha dela vai funcionar. Ela compadecida comigo, mas depois foi e falou para o meu pai. Eu lembro do meu pai fazendo a barba com aquela gilete, sabe aquela gilete que coloca uma gilete assim, sabe? Com aquele pincelzinho. E ele chamava a gente pelo assobio. Falei, o senhor está me chamando? Falei, estou. E ele fazendo a barba.